Doutora, e por que tanta demora para conseguir adotar? É pelo que eu lhe disse. É por conta desses critérios muito... Quanto mais você fecha, eu quero branco, eu quero menina, eu quero bebê. Então aí vai ficando cada vez mais difícil, porque esses quase não esquentam no bercinho lá do abrigo. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Mas existe uma outra forma, que é uma adoção, só que ela não é adoção definitiva. Você vira, é um apadrinhamento que se chama. Esse projeto é muito legal, o CNJ vive divulgando ele, poucas pessoas sabem. Então você pode apadrinhar uma criança sem necessariamente adotar ela. Você pode colocar um lar, o seu lar pode ser um lar provisório, entendeu? Então você pode ter até uma rotatividade de crianças dentro do seu lar e você ajudar muitas crianças com isso. Então, só que ela não é definitiva. Esse apadrinhamento é um lar provisório até encontrar um lar definitivo. Mas é muito interessante para quem quer ajudar. Tem apoio financeiro também para você fazer isso. E poucas pessoas conhecem o apadrinhamento. Poucas pessoas conhecem sobre esse assunto, né? E no decorrer, a pessoa faz esse apadrinhamento. Se ela tiver a decisão de adotar, é tranquilo? Ela pode fazer. Vou resolver... Me afeiçoei, quero adotar essa criança. Interessante, né? Eu acho que tem mais possibilidade de acontecer, a pessoa pegar uma afinidade... Sim. De repente, é porque a gente fala assim, que a criança que escolhe, né? Quando você vai adotar, é a criança que te escolhe, não é você que escolhe. Geralmente é isso, quando você... Pelo menos eu já acompanhei, né? Ali no Ducandário Margarida, quando os pais chegam, eles vão com uma ideia, né? Aí chegam lá e se apaixonam por outra criança. E a criança também se apaixona por ela. É muito lindo de ver. Então, se você vai com o coração aberto, é mais fácil disso acontecer. Muito. Não vai aquela coisa de escolher... Não, eu vou lá procurar uma menina. Já teve casais, de eu ver, chega lá, não, eu quero uma menina, quero loira, do olho azul, branquinha, bochecha cor-de-rosa. Chega lá, viu 2 meninos gêmeos, levou. Se apaixonaram. Então, quando a gente vai com o coração aberto, acontece. Acontece o milagre. Quem vai doar por amor, né? É por amor, não é uma escolha, não é... Não, eu quero fazer o bem, eu tenho... É interessante isso, né? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é adoção parental. A adoção parental é aquela que você adota dentro da mesma família. Por exemplo, a avó, é o que acontece muito aqui no estado. É o socorro, né? A avó acaba adotando e muitas vezes não faz a adoção legalmente, faz só de forma efetiva. Que a gente fala que é de fato e não de direito. Realmente ela é uma mãe para aquela criança, a criança chama ela de mãe, ela que cria, né? A mãe, muitas vezes não quer nem saber, é a avó que cria mesmo. E aí não vai no cartório, ou não procura um advogado, ou não procura um defensor público e não faz a adoção definitiva. O que acontece? Infelizmente, às vezes essa avó vem a falecer e a criança fica desamparada porque não tem menor dependente e o benefício dela volta para o Estado. E a criança fica desamparada. Então eu peço encarecidamente quem estiver assistindo que, se for o caso de você estar cuidando de um sobrinho ou do seu neto, por favor, adote ele. Faça a adoção efetivamente, ou então pegue a curatela dela, a tutela dessa criança. Pegue a guarda dela. Mas, doutora, eu acredito assim que tem várias pessoas, avós, tias, que criam, que estão nessa situação, né? Cria, sustenta, faz tudo, vai na escola, faz todo o papel de mãe. Só que bate naquela coisa assim, eu não vou não, porque é muita documentação, é muita coisa, eu preciso de tantas coisas para fazer, para poder chegar nisso aí. E não ver isso lá na frente. Como no caso de vir a falecer e aquela criança vai ficar desamparada. Aí também vem aquele outro lado de tipo assim, não, ela tem mãe, ela tem pai, eu não vou adotar porque ela tem assim, tem pai e mãe que gerou e tudo, mas aquela coisa de chegar e adotar
e a própria mãe ou o próprio pai fala assim, tá querendo tomar meu filho. Ah, é verdade. Entendeu? Verdade. Vai tomar meu filho, ele é meu. Mas não cuida, não né? cuida. Quem cuida é a avó, é o avô, né? É a tia. Realmente. Nesse caso, é muita burocracia para poder uma avó ou uma tia, alguém que está criando verdadeiramente aquela criança, conseguir isso aí. Qual é o passo? Olha, não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Você precisa pegar uma certidão de nascimento dessa criança, né? E trazer documentos que comprovem que você a sustenta, que você que acompanha. Por exemplo, as reuniões da escola, tem lá lista, né, de presença. Você pode pegar testemunhas. Então, não é tão difícil quanto parece, né? Mas precisa a mãe biológica concordar? Não necessariamente, às vezes ela pode não concordar, mas você tem lá tantas denúncias junto ao conselho tutelar da mãe abandonando a criança, que você pode conseguir a destituição do poder familiar dela e pegar a guarda daquela criança para si. Isso pode vir a acontecer, porque a gente vê muito, por exemplo, mães que são usuárias de entorpecentes ou alcoólicas, né? E aí elas não dão a sustentabilidade àquela criança emocional, financeira. E aí você pode pegar a guarda da criança, já que você que consegue fornecer aquilo para ela, né? Entendi. Então, há a possibilidade, sim, de mesmo a mãe ou o pai não querendo. Então, tudo assim, você vê que a lei parece tudo muito complicado, mas quando alguém vem explicar, você vê que é tudo pelo bom senso, né? Tudo é pelo bom senso. Até as provas é tudo pelo bom senso. O que eu posso realmente provar, né? Então eu pego ali o dia a dia, e comprovo. Olha aqui, ó, na fotografia do aniversário só tem eu, né? De parente. Ela nunca foi numa festinha. Como é que ela pode se dizer mãe, né? Se é só eu que apareço ali. Então existe N situações que você pode comprovar aquilo e destituir a mãe do poder familiar dela. Doutora, uma pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus. Uma pergunta que não quer calar. Doutora, quando há um divórcio entre, né, o casal, fica o filho e vem a guarda compartilhada. Que essa guarda compartilhada aí, pastor Naldo, eu não sei nem o que falar. Olha. Porque se a gente parar para analisar, é bom por um lado, mas por outro fica aquela questão e a cabeça da criança como fica, né? Então, essa guarda compartilhada, quando se faz a guarda compartilhada, a pensão, como que fica? É complicado. A guarda compartilhada, se ela é realmente compartilhada, aí realmente não tem pensão, cada um, dependendo, né, da situação. Cada um vai ter que sustentar naquele período que fica com a criança. Mas às vezes, o que acontece? A mãe, geralmente... Não estou dizendo que sempre é a mãe, tá? Mas geralmente a mãe é a que fica em casa, é a que fica cuidando da criança, é a que fica limpando a casa, é a que fica dando todo o amparo para o marido trabalhar. E aí quando divorcia? Como é que ela vai sustentar nos outros 15 dias se só o pai sempre foi o que saiu de casa, sempre foi o que sustentou, sempre foi o que trabalhou e ela que sempre cuidou da casa? Como é que fica essa situação? Aí nesses casos vamos de novo para o bom senso. A lei também diz que se o pai é que pode efetuar a sustentabilidade daquela família, até da esposa. A esposa também pode receber pensão. A ex-mulher. Nos casos de que ela é sustentada pelo marido. Por exemplo, vou dar um exemplo. A vida inteira. Vou dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, meu pai nunca deixou ela trabalhar, nunca deixou ela estudar. Ela não teve essa oportunidade. Ela que acontece muito, né? Ainda, em pleno século XXI ainda acontece muito. Ele nunca deixou ela fazer isso. Então, qual que é a chance que ela tinha no mercado de trabalho? Praticamente zero. Então, ela recebeu uma pensão dele. Eu recebi, na época, o salário mínimo era micromínimo, né? Aí era um salário para cada uma, né? Das filhas. Éramos 3 irmãs e mais a minha mãe, então 4 salários mínimos, mas eu te garanto que não era, quem dera fosse esses 4 salários mínimos de hoje. É que naquele tempo o salário mínimo era quase nada. Então aí cada um recebia um.
Por quê? Porque ela não tinha condições de trabalhar. E isso acontece hoje, só que realmente o salário mínimo, graças a Deus, melhorou muito. Então, geralmente ali é uns 30% do salário mínimo. Aí o juiz pode determinar que seja 40%, 20% para a criança, 20% da mãe, até a mãe conseguir procurar um trabalho e vir a trabalhar, se estabelecer no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a criança é pequena, né? Não tem creche para todo mundo, então tem toda aquela dificuldade. Então, não necessariamente a guarda compartilhada vai tirar a pensão. Que se diga 30%, dependendo do salário, é realmente, né, para sustentar uma criança. Mas é a nossa realidade, a maioria é 30%, infelizmente, é o que a gente vê, 30% de pensão alimentícia. Mas assim, a mãe ainda pode também receber, né, essa pensão. E assim, a guarda compartilhada é efetivamente 15 dias com um, 15 dias com outro. Essa é a guarda compartilhada. Então, pelo menos uma semana com um, uma semana com outro. Os finais de semana alternados. Então, realmente, ela tem um quarto na casa do pai e um quarto na casa da mãe. Essa é a verdadeira guarda compartilhada. Isso é guarda compartilhada. Agora, muitos juízes fazem o quê? Dia de semana com a mãe, final de semana com o pai, e diz que isso é guarda compartilhada. Isso não é guarda compartilhada, tá? A guarda compartilhada é quando realmente tem um quarto em cada lar e realmente fica um pouco em cada canto. E, assim, é muito polêmico isso, porque tem muitos estudos que falam, será que isso é bom para a criança? Será que ela vai ficar estável emocionalmente com essa situação, tendo 2 quartos, 2 ambientes familiares, né? 2 formas de educar muitas vezes, porque dentro de casa com o pai e a mãe casado já é uma briga danada, porque o pai quer de um jeito, a mãe quer do outro, o pai acha que pode de um jeito, a mãe acha que pode do outro e assim vai, né? Imagina quando tem 2 lares distintos, aí é uma confusão doida. Será que isso faz bem para a cabeça da criança, né? Então estudos já... não sou eu que estou falando, tá? Esses são estudiosos que eu li e falam que hoje nós evoluímos para a guarda ser compartilhada e não mais a guarda da mãe com visitação do pai, para inserir a figura paterna na vida dessa criança. Porque 95% dos presidiários não tem o pai. Ou o pai é ausente, ou o pai também é presidiário, né? Apenas 5% tem o pai em casa. Então, justamente por conta desse conceito machista que a gente tem arraigado na nossa sociedade, de que o pai é um figurante dentro da novela da família. Então, por isso a guarda compartilhada é tão importante, para inserir a figura paterna efetivamente na vida dessa criança, para que ele realmente participe na vida dela, né? Então, por isso a guarda compartilhada é muito importante. É claro que realmente vai ocasionar conflitos? Vai, mas o pai e a mãe dentro de casa também ocasiona conflitos. E também tem confusão, mesmo quando tem lares distintos, né? Eu, pelo menos no meu casamento, às vezes eu acho que o meu filho pode se comportar de um jeito, meu marido acha que é do outro e dá um pé de guerra lá em casa danado, né? E isso, se a gente fosse separado, ia ser da mesma maneira e eu ia querer que o pai convivesse com essa criança. Agora, o que acontece que muitas vezes é quando o pai vai embora, mas vai embora mesmo, mora longe, outra cidade, vai para outro estado, aí realmente é complicado. Eu ia até fazer essa pergunta, já adiantou a pergunta. E aí realmente é complicado, porque daí como é que você vai forçar esse pai a participar da vida do filho se ele for embora? Aí volta a questão do abandono afetivo, por isso a necessidade dessa lei ser aprovada, né? Para a gente forçar o pai realmente a participar da vida dessa criança, realmente fazer diferença na vida dessa criança, realmente ser pai e não ser coadjuvante, né? É verdade, com certeza aí, ó, você que está em casa nesse sábado, tirando algumas dúvidas, com certeza não tem como tirar todas as dúvidas, né? Mas, doutora Tatiana, para a pessoa querer tirar mais dúvida, querer conversar com você,